Caião, eu perdi o meu filho com 26 anos. Meu filho, uma pessoa incrível, bom pai, bom filho, dói e dói demais. Poxa, Eu não sei viver com essa dor. Eu já pensei em acabar com a minha vida de tanta angústia. Caio, meu filho sequer alterava a voz com as pessoas. uhum. Era humilde e carinhoso. Eu estou muito desesperada. Me ajuda, Caio. O que que eu faço? É uma mãe. Não faz nada, minha filha. Faz nada. A gente primeiro se aquieta, se aquieta. E presta atenção nas nossas próprias palavras. Ninguém resiste a algumas perguntas. Como essa semana eu estava conversando com um rapaz a quem eu atendi, um rapaz preparado, inteligente, 3, 4 faculdades, 2 cursos de extensão, está concluindo agora mais um mestrado, áreas variadas de conhecimento, mas uma culpa avassaladora, perturbadora, angustiosa, que o coloca num estado de conflito perene. E é complexo o que constitui, o que invólucra a situação até certo ponto. Aí, de repente, no meio da nossa conversa, eu falei para ele que estava, de certa forma, se queixando da família que teve e que tem e de como ela é. E eu só fiz uma pergunta: escuta, esse negócio é tão forte assim de você dizer que perdeu toda e qualquer esperança em Deus por causa dos familiares que você tem, por causa do mal que um deles fez a você durante tanto tempo? Aí falou, eu falei, agora você não sente nada diante do que está acontecendo identicamente a você, na vida do vizinho, no prédio ao lado, ou no mesmo prédio embaixo ou acima? No mundo inteiro tem gente vivendo exatamente isso. Você pensa neles? Aí ele parou, aí deu um sorriso. Eu falei, não, não é? Você veja como o seu conflito com Deus é reduzido exclusivamente ao seu interesse pessoal e egótico e àquilo que dói em você, mas você não transfere, não se empatiza, nem simpatiza com a dor de outros que estão vivendo a mesma coisa. Para eles você não tem nenhuma questão aos céus, só para você. Então, na maioria das vezes, minha filha, veja como você mesma está dentro dessa condição. Ele era um filho tão bom, tão gentil, tão meigo, que não levantava a voz para ninguém. O que é que isso muda? O que é que isso muda? E se ele fosse um filho trabalhoso, que gritasse, que se desesperasse, que levantasse a mão, a voz, que fosse cheio de contradição, que apresentasse contraditórios provocativos e que não fosse nada parecido com o seu filho que partiu atualmente, mas se fosse um filho desse outro tipo, me perdoe perguntar, se fosse um filho não bonzinho como o que morreu, se fosse um filho anarquista na sua vida e que tivesse morrido, você estava sentindo menos? Estaria doendo menos? Você estaria com menos sensação de injustiça, que é o que te habita?
é uma injustiça cometida por Deus, pelo universo, pela vida, por quem você quiser apelidar, como soberano sobre a individualidade particular do seu filho e da sua vida. Se fosse o filho que tivesse dado os trabalhos que o meu filho Lucas deu, dos 16 aos 19 anos, a ponto de eu ter que interná-lo 4 meses, e que foi um menino que, nesse período da vida, me provocou muitas e muitas angústias. Porque ele partiu, e partiu bem, foi um alívio para mim, mas se ele tivesse partido mal, no meio das piores horas e momentos, eu iria achar que estava doendo menos do que quando ele foi, 2 anos e pouco depois de estar muito bem e começando a viver os melhores momentos da vida dele. Então, se ele tivesse sido 2 anos e meio antes, teria doído menos do que 2 anos e meio depois, quando ele estava lendo o Novo Testamento, querendo crescer na consciência do Evangelho. Me diga, eu já perdi muita gente que eu amei, e vou perder ainda vários que eu amei e amo. E não há razão para que eu sinta que a dor seja maior, ou que eu me abra para fazer algum tipo de queixa aos céus, dizendo: tu levaste o meu filho o mais bonzinho, o bom garoto é que tu levaste. Por quê? Parece até uma historinha aqui de casa, quando o meu filho, Luizinho, que veio depois do Ciro e do Davi, entre o Davi e o Lucas, nasceu e morreu no mesmo dia, e eu fiquei ali assistindo aquela morte dele com meu pai, até ele partir muitas horas depois. E por uma razão que eu conto nesse meu curso sobre luto e as experiências todas daquela impotência. E aí eu, no hospital com meu pai, chamei a minha irmã Sueli e falei: mana, vai lá em casa. Ela tem e tinha uma profunda intimidade com o Davi e o Ciro. Ela foi uma tia muito mãezinha para eles. E aí eu falei: ó, vai lá e prepara o Davizinho e o Cirinho para receberem essa notícia da partida do Luiz, tá bom? Eu sei que você vai fazer isso muito bem. Aí ela foi, chegou lá, encontrou o Ciro e o Davi em pé à porta da casa, de banhinho tomado, cabelinho penteado. Eles eram pequenininhos, ainda tinha aquele talquinho gostoso no pescocinho. Um tinha mais ou menos uns 3,5, o outro uns 2,5. Eles estavam ali compenetrados, esperando, ansiosos. Aí ela veio e eles foram para a porta, ficaram perguntando: tia, tia, e o Luizinho? E o Luizinho? E o Maninho? Aí ela explicou: Cirinho, Davizinho, o Luizinho nasceu e ele era tão lindo, tão maravilhoso, tão bonito, parecia um anjo lindo, que Jesus falou: ah, não, eu não vou deixar ele ficar aí na terra esse tempão, eu quero ele logo para mim. Aí Jesus foi lá, pegou e levou ele para o céu, e ele está com Jesus, graças a Deus. Aí o Ciro ouvindo, ele era o mais velho, ouvindo aquela história, botou a mão assim no ombro do Davi, que era mais novo, 11 meses, e falou: Jesus, leva o Davizinho também. Leva o Davizinho também. A lógica do Ciro foi o oposto da sua, minha amiga. Porque você está chorando porque o filho lindo, maravilhoso foi levado. E lá em casa, já que
levaram um lindo, maravilhoso. O Silvio disse, leva aqui esse aqui também, lourinho, que é uma gracinha. Leva para ti, porque eu vou gostar de ficar sozinho de novo em casa. Ah, Minha filha, se fosse um filho difícil, você não estaria esbugalhada de dor do mesmo modo? Do mesmo modo. Então, por favor, não faça perguntas aos céus. Eu já perdi um irmão maravilhoso, que era um santo de Deus, um cara puro, virgem aos 19 anos, cheio de pudicícia e muito interessante, uma personalidade tão querida, um vínculo especialíssimo com a minha mãe, muito especial, carinhoso com a nossa avó que morava conosco, com as irmãs, duas irmãs dele, minha, que estavam conosco, a Sueli e a Aninha. E depois que eu me converti, antes ele tinha uma admiração assim, inalcançável por mim, que era um bom vivant, vivia na gandaia. Depois que eu me converti, ele ficou tão chocado com a mudança que ele passou a ser uma espécie de Geazi, que era aquele servo de Eliseu que andava com ele de dia e de noite. Era o meu irmão que me levava para o hospital, para os lugares de visita, para os campos universitários, para as faculdades, para os lugares onde tinha gente possessa para eu ir orar, ou gente morrendo. Ele era que ficava comigo e dizia, não vai, não tenha pressa, eu estou aqui. Eu chegava, ele estava lendo um jornalzão, eu virava para trás, para onde ia agora, mano? E eu dizia para onde era e ele ia. Esse santo de Deus morreu num acidente de carro, pum, de repente. E minha mãe ficou perguntando, por que, Jesus? Por quê? Porque o Luiz era quase como, por que não o Caio Fábio? Que tinha aprontado tanto, né? Por que esse santinho aqui, que não viveu nada? Por que ele? E aí ela abriu sem querer e caiu em cima de Isaías 58, 1 e 2, que dizem os versos, porque o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz. Porque o justo, repita comigo, você em casa, você que me escreveu especialmente, porque o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz. De novo, porque o justo, você que está dizendo, por que Jesus? A resposta de Jesus é essa. Porque o justo é levado antes que venha o mal. A morte não é o mal, meu filho. Você ainda está muito atrasada no processo. A morte não mata ninguém, a morte não é o mal. Ela só cria esse egoísmo na gente, que fica sem viver com aquele que a gente gostava tanto, amava tanto, que foi levado por o Luizinho, que foi de tão lindo para os céus, e a gente se sente abandonado. Por que que eu fiquei sozinho? Mas a tua dor é só tua. Não é pelo teu filho mesmo, não. É por ti. É pela saudade e pela ausência dele. Ou seja, por mais maternal que seja a dor, ainda é fruto do seu egoísmo. Porque se você pensasse nele, você não iria ficar com essa dor. Você saberia, se você crê mesmo no Evangelho, de verdade, o Evangelho não é só um verniz na sua vida, uma maquiagem. Se o Evangelho é carne e sangue em você, e a palavra de Jesus é verdade para você, então ele não tem que ser objeto de nenhuma dor minha. Como eu nunca sofri pelo meu filho Lucas, nunca. Nunca sofri pelo meu filho Luizinho, nunca sofri pelo meu irmão, nunca sofri pelo meu pai, pela minha mãe. Esse povo que eu adorava, que eu amo e que guardo
como se estivessem vivos dentro de mim. Eu não tive tristeza pela partida de nenhum deles. Como eu não tenho tristeza pela partida de ninguém. Desde que eu descobri que esse luto angustioso por alguém que foi, tem a ver apenas com a gente que ficou. Tem a ver com o nosso egoísmo, com a nossa falta, com a ausência produzida, com a nossa saudade, com a nossa angústia, com a nossa impotência, com a nossa frustração pessoal de não termos visto aquela pessoa que a gente ama crescer e se tornar outras coisas. Para quê? Para o bem dele? Não, a maioria delas a gente quer que aconteça para o nosso bem, para o nosso orgulho como pais, para a nossa gratificação como criadores daquela pessoa. Mas não é por ela mesma, não. Porque se eu tenho um mínimo de consciência do Evangelho, eu sei que é melhor partir e estar com Cristo, que o viver é Cristo e que o morrer é lucro, e que é infinitamente melhor deixar o corpo e ser absorvido pela glória de Deus. É infinitamente melhor. E porque eu amo os que eu amo, quando algum deles parte, a minha dor é só minha, do susto, da ausência, da necessidade de me preparar, de me enrijecer para experimentar mais uma falta, mais uma saudade, mais uma abertura de vazio histórico, da saudade daquele, daquela quem eu amo e amei tanto, e amarei para sempre. Mas é uma oportunidade de fertilização do meu ser, de irrigamento da minha alma, de frutificação de consolações melhores e superiores, do aparecimento de uma esperança eterna dentro de mim, do surgimento de uma fé que não lide só com as coisas que vão do berço à sepultura, mas que se ancore na alegria da vida eterna. É isso que está faltando o Evangelho se tornar Evangelho, boa nova eterna para você. E não é. Você está sofrendo como uma pessoa para quem a vida acabasse nessa morte histórico-espaço-temporal. E não acaba nada, como diz Paulo, porque tudo é vosso, seja vida, seja morte. A morte virou só um portal, só uma passagem, para que eu entre subitamente na absorção da glória eterna. Eu recomendo a você, minha filha, que faça o meu curso sobre luto, que está aí no portal caiofábio.net. Braulio vai mostrar para você o meu curso sobre luto. Você escreve aí, abre o portal caiofábio.net e entra no Caio Fábio exclusivo. E quando você entra aí, nesse link, a primeira manifestação de cursos que aparece é o do luto. Está vendo aí? O luto. E são 16 aulas. E ontem eu li aqui para nós o conteúdo, e para você será um conteúdo perfeito. Você vai ver aberto aí o conteúdo de todas essas aulas. Quando chegar a maior aqui para mim, tem um delayzinho, eu lerei para você. E vou abrir a tela para eu conseguir enxergar melhor. Olha só o que tem aqui preparado: o luto e a preparação para ele. Porque o pessoal vive e lida com o luto como se ele nunca fosse acontecer na vida da gente, mas ele vai. Aí eu falo também do luto impotente, que é aquele que a gente fez, assistiu sem conseguir fazer nada. E o tipo de sentimento que esse luto provoca. Aí eu falo do anacronismo, da morte do Lucas, e do que esse tipo de luto provoca na gente, e no que provocou em mim, no que provoca em você e em tantas pessoas na situação idêntica.
Aí eu falo da morte dos pais, muita gente sofrendo, e tem gente que nunca se recupera da morte do pai, da mãe, e fica fragilizada para sempre. Ou o luto do alívio, que é aquela tristeza, aquela culpa que às vezes a pessoa tem de que a morte da pessoa que a gente ama, por quem a gente está de luto, foi um grande alívio na gente. Foi alívio. O luto que trouxe alívio e produz culpa. Aí tem gente que não para esse luto por causa da obrigação de ficar culpada em nome do luto, senão não prova amor. Ou luto de mudanças, de alterações súbitas de vida, de perda de status, de saída de um lugar para o outro, de mudança completa e total do modo como a gente vivia e da necessidade de reinvenção pessoal. Nem todo mundo consegue, tem gente que sofre para sempre. Ou então o luto de perdas de amigos e amigas, que a gente apostou tudo, que a gente os considerou mais e melhores do que irmãos. E, de repente, eles vão pelas razões mais bizarras. E você entra em lutos, em questões inexplicáveis. E aí vem o oitavo, viu, Braulio? Que é o luto do divórcio. Não o de amizades, o do divórcio. Que também produz um rasgão na alma da gente. Seja você quem quis se divorciar, ou seja você quem não queria. Se houver um mínimo de consciência e de bondade em você e de identificação, quem não queria vai sofrer e quem queria vai ser esquartejado. É uma dor enorme, é um luto profundo, tem muita gente experimentando isso. O luto de pais vivos, gente que não tem nem a bênção de dizer eu vivo sozinho porque meus pais morreram quando eu era criança. Não, meus pais estão vivos, eu sei onde eles estão, mas eles não querem nada comigo. É uma rejeição horrorosa, essa é a pior orfandade. Ou então o luto da falência, que é o número 10, Braulio, abaixo desse aí dos pais vivos. É porque você está vendo com delay, entendeu? Estou vendo com delay, né? E você está Então ouvindo? eu estou contigo. Então, o luto da falência dos negócios, dos bens, de tudo isso. Então, é um luto que tem gente que se suicida por causa disso. O luto e as perdas tópicas, que não são aquelas perdas totais, mas são perdas específicas, mas que têm a ver com coisas ou pessoas tão importantes, especialmente coisas, situações, status, capacidades, potências que a gente tinha e que foram tomadas e eliminadas ou perdidas por alguma razão de fraqueza, doença. Enfim, todo mundo sabe do que eu estou falando e tem muita gente sofrendo disso até hoje. Tem a estranheza da morte, que é por que você que sabe que nasceu para morrer, você nasceu no corpo, vai morrer no corpo. Por que você acha isso tão estranho? Por que isso é tão anômalo, tão esquisito, como se fosse uma visitação do azar na sua vida? Existem perdas anacrônicas, mas eu vejo gente sem conseguir se recuperar da morte de um pai e de uma mãe que partiram com 75, com 80, 85, 90, 95. E eu vejo as pessoas se liquefazendo. Meu Deus, o que vai ser de mim? Eu tenho visto algumas pessoas legais, inteligentes, que falam na internet e que perderam parentes durante a internet. Até hoje, 2 anos, 3 anos depois, elas não conseguem ter outro assunto, outro tema, a não ser aquele para sempre. E você vê a dor. Parece que aquilo vai continuar indefinidamente, porque a morte parecia estranha para essas pessoas. Aí vem a culpa e a fobia da morte, que explicam por que a morte é negada, é evitada, não é tratada, não é conversada,
por causa desses dois elementos latentes na experiência existencial da gente: culpa e fobia da morte. E a explicação de por que isso se instalou em nós, por que isso habita todo mundo, de acordo com o escritor de Hebreus. E por que a gente vive nessa contagem regressiva do berço à sepultura. E aí, em 14º lugar, vem a vida em transcendência, que é a única coisa que nos cura dos lutos, é a compreensão da transcendência da vida. Quem não alcança essa compreensão não alcança cura para os seus lutos, os vive com dor, tristeza, amargura e autovitimização para o resto da vida. É preciso aprender a transcender, que é a última coisa que eu ensino, é aprender a transcender. E aí, quando você aprender a transcender, o seu luto e os lutos futuros serão todos interpretados de outro modo, vividos de outra maneira, com outra realidade, com outra constituição, com outra natureza na estrutura do ser. Você entendeu? Isso pode ser uma revolução para a sua vida, para a vida dos seus amigos, amigas, para a sua família, para aqueles que perderam pessoas ou que vivem as consequências de falências, de perdas, de frustrações, que se transformam em lutos existenciais crônicos, contínuos. Às vezes tem pessoas que não perderam ninguém, só perderam a si mesmas, a sua identidade. Depois da catástrofe não sabem mais nem quem são. É um estado de luto, de negação identitária, de quase chega e diz: não, eu não tenho nenhum valor para Deus, porque quem eu amava, Deus levou. Não entre nessa, não. Aquilo que me dava segurança, Deus retirou. Não faça isso. Eu quero ensinar você a parar de sofrer e a viver a saúde do luto. O luto pode ser muito saudável quando a gente aprende a lidar com ele, a praticá-lo e a tirar proveito da fertilização espiritual que os verdadeiros lutos produzem no coração de quem os sabe viver, absorver, compreender e experimentar para o bem. Entre aí no portal Caio Fábio e pegue o seu curso sobre luto.